Oi, crianças, tudo bom? Bom, hoje é o nosso último estudo sobre a Páscoa. Que bom, né? Aprender sobre Jesus, aprender mais sobre ele, sobre esse período que é o período da Páscoa. Quando alguém faz uma promessa pra gente, a gente espera que a pessoa cumpra, né? Às vezes as pessoas cumprem, às vezes elas não cumprem. Mas Jesus, ele cumpre as promessas que ele faz. E ele fez uma promessa que ele morreria e ele ressuscitaria ao terceiro dia, não é mesmo? Então, Jesus, ele cumpriu a promessa que ele fez. Era domingo, bom, a gente aprendeu que Jesus, ele morreu na sexta-feira, e aí era domingo, e as mulheres, Maria Madalena, Joana e algumas outras mulheres, elas foram até o túmulo porque elas queriam passar perfumes em Jesus, porque era um costume na época, levaram perfumes, especiarias para passar no corpo de Jesus. E aí elas levaram esses perfumes e a pedra era muito pesada, que eles colocaram na porta, né, que não era para ninguém entrar lá dentro. Só que elas foram mesmo assim, mesmo sabendo que era pesado, elas resolveram ir. Chegando lá, no domingo de manhã, bem cedo, muito cedo, elas perceberam que a pedra estava rolada, não estava na frente do túmulo. Então elas resolveram olhar, e quando elas estavam ali olhando, elas viram que o túmulo estava vazio. E o túmulo estava vazio, e dois anjos apareceram, duas com vestes brilhantes como o sol. E aí aquelas mulheres, elas ficaram um pouco com medo, porque quem seriam aquelas pessoas? O túmulo estava vazio. E aí aqueles homens perguntaram para elas: por que procuram entre os mortos aquele que vivo está? E aí elas ficaram assim, né? Como vivo? E aí eles falaram: Jesus, ele falou que ele não ficaria morto, ele ressuscitaria. E aí o anjo, ele lembrou dessas palavras que Jesus tinha falado. E aí ele falou: por que procura entre os mortos aquele que vive está? Ele ressuscitou. E aí falou que era para aquelas mulheres contarem aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Ele tinha cumprido aquilo que ele falou, que ele morreria e ressuscitaria. Então as mulheres, elas foram para contar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Indo no caminho, elas encontraram com Jesus. Elas acharam que era o jardineiro que estava passando por ali e perguntaram até: você por acaso pegou o corpo de Jesus? Mas depois elas perceberam que era Jesus, então elas abraçaram seus pés e adoraram a ele ali. E aí Jesus falou com elas que era para elas contarem aos discípulos e era para ir para Galileia, porque ele estaria lá. Então elas foram e contaram aos discípulos. Só que os discípulos não acreditaram nelas. Eles acharam: elas estão mentindo, né? Ele não ressuscitou. E aí Pedro, ele ficou curioso, então ele foi até o túmulo e ele viu que realmente Jesus não estava lá. Então ele ficou muito surpreso, mas ele continuou e saiu. Então, Jesus, ele tinha cumprido, ele realmente tinha ressuscitado. Então, naquele mesmo dia, à tarde, os discípulos estavam numa casa com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus de atacarem, de fazerem alguma coisa. Então Jesus, ele apareceu no meio deles e falou: paz seja convosco. E aí Jesus, ele mostrou as suas mãos estavam furadas, né, porque ele foi pregado na cruz, e mostrou o seu lado, que os soldados também tinham machucado. E aí os discípulos, eles creram que Jesus estava ali, que Jesus, ele realmente tinha ressuscitado. Jesus, ele estava vivo, ele venceu a morte. Então, no terceiro dia, Jesus, ele saiu do túmulo, ele não continuou morto. Ele cumpriu a promessa que ele tinha feito, ele ressuscitou. E aí, o Senhor, Jesus, ele ainda passou 40 dias aqui na terra com seus discípulos. Ele ainda conversou com eles e falou com eles. E aí, ele se encontrou com Pedro. E Pedro, ele estava envergonhado, porque Pedro tinha negado Jesus. Lembra que a gente estudou? E aí, Pedro conversou com Jesus. Mas Jesus, ele perdoou Pedro. Então, que grande alegria para Pedro, né? Ele amava Jesus e Jesus o amava também. E a ressurreição de Jesus, ela nos traz muita alegria e esperança, porque Jesus, ele prometeu, e diferente de nós que às vezes prometemos as coisas e não cumprimos, ele cumpriu. Ele disse que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, e ele ressuscitou. No domingo ele ressuscitou. No domingo ele já não estava no túmulo, o túmulo estava vazio. Jesus, ele é vida e ele trouxe vida para nós.
Então, por meio da sua morte, ele nos trouxe vida, a esperança da vida eterna. E Jesus, ele foi e ele passou esse tempo na terra, e antes de voltar para o céu, ele prometeu também que ele iria voltar. E nós devemos esperar por esse momento com muita alegria. E Jesus, ele também cumprirá essa promessa, como ele cumpriu quando ele disse que morreria e ressuscitaria, e ele ressuscitou. E antes de Jesus subir ao céu também, ele falou aos seus discípulos que eram para eles irem e pregarem por todo o mundo a palavra dele, falarem de Jesus para as outras pessoas. Então, Jesus, ele prometeu e ele cumpriu. E ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Então, que nós possamos aprender isso. Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou. Então, que a gente sempre lembre disso. Jesus, ele cumpre as promessas que ele faz. E hoje, como é o domingo de Páscoa, é o domingo que nós lembramos que o túmulo, ele não tem ninguém lá no túmulo, porque o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Então, a gente vai relembrar os versículos que a gente decorou essa semana e que isso possa realmente fazer diferença nas nossas vidas, que nós possamos lembrar que Jesus, ele cumpre as promessas que ele faz. O primeiro versículo que a gente decorou nessa semana, ele está lá em Romanos 5, no versículo 1, nós vamos falar juntos, tá bom? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente aprendeu no início que a gente tem paz com Deus por meio de Jesus. E foi por meio da morte dele naquela cruz que a gente tem paz com Deus, que a gente pode ser amigo de Deus novamente, pode falar com Deus, pode conversar com Deus. E em 1 Coríntios 15, no versículo 3, na parte B, a gente aprendeu que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a gente aprendeu em 1 Coríntios também que a Bíblia registra que Cristo morreu por nós. E ele morreu, mas ele não continua morto. Ele ressuscitou e ele está vivo. E hoje a gente pode falar com Deus e a gente pode conversar com ele por meio do sangue de Jesus, que nos livra do pecado. Então, a gente vai orar agradecendo a Deus, agradecendo por essa semana, porque a gente pôde aprender mais sobre Jesus, sobre o período da Páscoa e o que é a Páscoa de verdade. Que a Páscoa, ela é Jesus. Então, que nós possamos realmente sempre lembrar disso. A gente vai fechar os nossos olhos para orar e agradecer a Deus, porque ele é maravilhoso para conosco, que ele cuida de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigada por poder falar com o Senhor. Obrigada pela vida de cada uma dessas crianças. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender mais sobre o Senhor nessa semana. Podemos aprender mais sobre Jesus, sobre o período da Páscoa, sobre a sua morte e ressurreição. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos prometeu e o Senhor entregou Jesus para morrer por nós e nos deu vida por meio dele. E o Senhor cumpriu, Senhor, essa promessa. Obrigada, Senhor, porque podemos falar com o Senhor. Obrigada porque por meio do sangue de Jesus nossos pecados foram limpos. Nós podemos ter acesso ao Senhor e podemos falar com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós não merecemos nada e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau!